Boa noite, bem-vindo a mais um Ouçam Bem o que eu vos digo. Este é o nosso terceiro podcast e antes de mais nada, quero agradecer à página Espírito Leonino por tudo aquilo que tem feito por esta página Ouçam Bem o que eu vos digo, a ajudar a crescer e a ajudar a que vocês também possam ouvir este grande podcast. Portanto, se ainda não fizeram like à página Espírito Leonino, vão fazer agora porque eles merecem o vosso like. Tenho aqui Pedro Silva, aqui ao meu lado. Eu sou Pedro Marão Ferreira e estamos aqui mais uma vez para falar acerca do grande Sporting Clube de Portugal. Sempre a lateralizar. Sempre a lateralizar. Não, desculpa, isso é o William. Isso é o William. Então, hoje decidimos falar daquilo que não se fala em Portugal, não é? Ou melhor, daquilo que se fala em Portugal. E o que é que se fala em Portugal, Pedro Silva? Em Portugal não se fala nada. A questão é essa. Em Portugal a única coisa que se fala sobre o futebol é se um jogador vai ou não à casa de banho durante um jogo ou se um jogador namora com esta ou com aquela pessoa, mas em Portugal não se fala de futebol. Eu não me lembro de ter falado de futebol, ouvir falar de futebol em Portugal. Então vamos começar por essa notícia do William vai reticências À casa de banho. à casa de banho. O que é que o William foi fazer à casa de banho? Foi meter uma ligadura. Ele está com um aperto. Não, foi um aperto no pé. Um aperto no pé. Porque ele foi meter uma ligadura. Ele foi à casa de banho para meter uma ligadura. E o headline da notícia é William vai à reticências casa de banho. Casa de banho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quem é que fez isto foi o grande Rascor. Rascor. Esta da carinha do Rascor. Ou não? Que no tempo do João Querido Mãe, ou Manha Querida, ou Rasco Parda, era mau. E agora no tempo do Magalhães ainda... Quer dizer, não está pior, mas está... Se antes era sensacionalista para ter vendas, agora está totalmente anti-Sporting. Quer dizer, estão todos... Não, é assim. Houve uma altura que era sensacionalista, depois passaram a ser completamente anti-Sporting com o João Querido Manha. E agora o que fazem basicamente é metem capas do Sporting Clube de Portugal. Ou seja, parece que estão a apoiar o Sporting, mas se tu fores ver o conteúdo, é sempre a malhar e sempre a meter notícias que não consigo perceber como é que eles fazem isto. Porque, tipo, vamos ser honestos. O que é que uma notícia, quando tu lês William vai à casa de banho, significa que ele foi, perdão uma expressão, fazer cocó. Exato. Fazer cocó. Foi fazer cocó. Foi fazer cocó. Perdoem-me a expressão, que eu não quero usar aqui certas palavras neste podcast. Sabes o quê? Eu acho que custa a muita gente a seleção de sub-21 e no geral temos uma espetacular seleção sub-21, não há nenhum Cristiano Ronaldo, mas no geral temos um coletivo muito forte de jogadores que, se atingir o seu potencial máximo, podemos ter aqui uma futura seleção de sub-21 espetacular. Toda composta pelo Sporting, quase. É essa a questão. É que isso custa a muita gente. É que se olharmos bem, nós temos imensos jogadores do Sporting. Olhamos para o 11 titular, a espinha dorsal da seleção é o Sporting. Então, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Por que raio, em Portugal, faz tanta confusão o Sporting Clube de Portugal poder ter sucesso? Ou seja, tudo bem que o Benfica é o clube com mais adeptos em Portugal. Tudo bem que o Porto tem o Papa. Ok, mas o Sporting Clube de Portugal, apesar de tudo, tem milhões e milhões de adeptos. Mas isso é E porquê é que as pessoas que são efetivamente do Sporting Clube de Portugal, como é que não se fazem sentir mais na comunicação social? Porque são rebaixadas, ou seja, porque a comunicação social faz esse próprio ataque para rebaixar as pessoas do Sporting, para elas sentirem que não têm voz. Porquê? Porque tu repara bem, nós somos um país pequeno, temos 10 milhões de habitantes, mais coisa, menos coisa, e o espaço de manobra dos clubes é muito reduzido, as receitas são muito reduzidas. Ainda por cima atravessamos uma crise económica e a questão... sempre atravessámos. Mas agora mais. Agora mais. Quer dizer, desde o Santana Lopes. Sim, desde... E a grande questão aqui é esta, é que este poder que está instalado e que nós estamos a combatê-lo e está a incomodar muita gente, acha que só lugar para dois clubes grandes em Portugal. E o Sporting está-se a intrometer nessa luta. Este ano fez o all-in, não fez o all-in, mas tem uma cartada forte. A questão é essa, é que não fez o all-in. Porque vamos lá ver. Tem uma cartada forte, tem uma mão forte. Gastámos algum dinheiro com o treinador, mas estamos a poupar no resto. E nota-se isso agora com as últimas notícias em relação ao Danilo e outros. Ou seja, que o Sporting efetivamente não quer gastar muito dinheiro em jogadores, quer gastar o mesmo que gastou nos últimos anos. Ora bem, isso também é um mito. Porque vê, nós temos um orçamento para transferências. Para o futebol no geral. Nós já falámos sobre isso, acho que foi no primeiro podcast. Tu tens um orçamento. Tu compras um jogador por 9 milhões, por exemplo. Estou a dar o caso do Elias, que foi um péssimo jogador. Quer dizer, ele não era mau jogador, mas nunca esteve no Sporting por querer jogar futebol, era mais por o dinheiro. Tu compras esse jogador por 9 milhões, mas não te esqueças, depois tens os salários,
prémios de assinatura. E um jogador que custa 9, de repente passa para 12, 13 milhões. Tu contratas um treinador bicampeão nacional, 3 títulos, uma taças da Liga, é verdade. 3 títulos nacionais. Nacionais, sim. Boas performances na Liga Europa. É verdade que a Liga dos Campeões foi fraco, mas Sim. isso, pronto, nós já falámos sobre isso. E as pessoas queixam-se porque nós contratamos realmente um excelente treinador. Nós usamos 4, se eu usar 4 milhões do orçamento e for campeão, é pá, por amor de Deus, 4 milhões todos os anos, tomem lá. É que 4 ou 6, 6 foi como nós falámos, é a melhor das hipóteses. Mas a comunicação social não faz isso. O que a comunicação social faz é assim: Sporting contrata Jorge Jesus, há petróleo em Alvalade. Sporting falha uma contratação, que péssima gestão de Bruno Carvalho. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma lenga-lenga. É lenga-lenga. E este ano tem sido mais. Mas a questão e é isso que eu estavas a dizer há bocado, que é verdade, que Portugal é um país pequeno e, portanto, se tu fores a um país como a Espanha, que tem, por exemplo, o jornal de Madrid que apoia o Real Madrid e o jornal de Barcelona que apoia o Barcelona. Tens o AS, a Marca e o Mundo Desportivo. Exatamente, pronto. Exatamente. E basicamente tu notas que nesse país, como é um país grande, tens várias mentalidades, tens várias maneiras de poder apoiar aquilo que tu queres, efetivamente. E portanto isso é que acaba por ditar o pensamento de várias pessoas que seguem esses clubes. Ou seja, tu em Espanha, como tu tens um país tão grande e tens vários jornais que têm uma voz diferente, as pessoas podem seguir e escolher aquilo que querem pensar. Enquanto em Portugal, todos os jornais dizem sempre a mesma coisa. Ou seja, que o Sporting parece um clube completamente falido, não tem dinheiro para contratar o Jorge Jesus, que vai totalmente à falência, que depois tenta ir buscar o Danilo, mas que vai para o Porto e portanto é um falhanço não total. Sabemos. Que o William, que é jogador do Sporting, vai à casa bem para fazer cocó, mas na realidade foi meter uma ligadura no pezinho. Peço desculpa a expressão, fazer cocó, eu sei que é muito rude. E entre outras coisas, quer dizer, é isto para mim é que demonstra que o Sporting em Portugal só consegue ser apoiado pelos seus adeptos e os adeptos que conseguem seguir como deve ser aquilo que se passa dentro do clube e fora, porque também há muita gente no nosso clube, infelizmente, que segue as notícias, que leem simplesmente os headlines das notícias e também caem na linga-linga que a comunicação social quer que os adeptos leoninos caem, e isso é que nunca pode acontecer. Sim, isso tem sido o mais preocupante. Sai uma notícia e alguns adeptos não sabem fazer a filtragem necessária do que está escrito e adquirir aquilo como um dado certo. Não pode ser. Eu acho que os adeptos do Sporting são muito mais inteligentes que isso, porque se não fôssemos nós, e principalmente no nosso clube, se não fôssemos nós, o Sporting nunca se iria levantar, porque não são os dirigentes, não são os notáveis ou a escumalha que por aí anda agora a voltar a falar, como nós já abordámos isso, a levantar o Sporting, somos nós, e nós temos de estar um pouco mais prevenidos para aquilo que vem escrito. E eu digo-te, e o que me custa mais também, é que, por exemplo, tu vês outros países a abordar temas essenciais sobre o futebol. Temas específicos e concretos sobre os fundos, sobre as arbitragens, sobre as novas tecnologias, e nós cá não. Nós cá é todos os dias a vender rumores de transferências, a criar instabilidade e sempre contra os mesmos, sempre contra o Sporting. Não venham os benfiquistas e os portistas dizer que é, porque é totalmente mentira, porque a comunicação social funciona a mando deles. É tão evidente que eu não consigo dizer que não funcionem. E tu tens, por exemplo, um jornal italiano a elogiar o que está a passar com o Sporting, ou seja, este ataque aos fundos e esta relação que existe com a Doyen, principalmente agora esta relação nos tribunais com a Doyen, e a tentar perceber o que é que os fundos trazem ao futebol, ou seja, tudo o negativo que trazem, e que criam uma imagem, criam uma ideia de que os clubes podem ser mais do que aquilo que são, ou seja, os clubes investem em ativos através de um fundo, só que depois não conseguem recuperar esse valor e entretanto são espremidos por essas empresas. E o próprio jogador é enganado. E o pior é que esses fundos depois têm os seus queridinhos. Obviamente. É a estrutura do Benfica, é isso. E o que acontece com o Danilo? O Danilo, se for para o Porto, é porque a tal fundo que está associado, o tal 30% que o Marítimo supostamente deveria pagar e que não quer pagar a totalidade, quer que o Sporting pague uma verba e o Porto está disposto a pagar essa verba. Mais o presidente do Marítimo, que teve uma atitude deplorável. Pronto. Basicamente, fundos entram aqui e não deviam ser chamados, porque sinceramente estes fundos acabam por estragar o futebol. Deviam estar a fazer bem melhor e não estão a fazer. Têm os seus queridinhos, têm os seus favoritos, e o Bruno Carvalho, que efetivamente quer atacar tudo e todos, falo por uma razão muito simples, porque esses tudo e todos só fazem mal ao futebol. E portanto, infelizmente não há mais ninguém
no futebol, especialmente em Portugal, que queira combater isso. Porque as pessoas são tão cegas que só conseguem ver os seus clubes à frente. Porque, tipo, do género, eu consigo, por exemplo, mesmo o Bruno Carvalho, sendo o presidente que eu quero para o Sporting Clube de Portugal, eu consigo perceber, um erro ou outro, ou alguns erros que eu posso ter cometido nestes últimos 2 anos, obviamente que sim, mas ao mesmo tempo também tenho cabeça para pensar e perceber o que é que está a passar. E, por exemplo, eu vou, por exemplo, ao Record. E é aqui que eu acho que é muito importante salientar, porque a comunicação social é sufocante. É sufocante. Eu todos os dias vou ao Record ou vou à bola, especialmente ao Record, porque me magoa mais, porque o Record antigamente era pro Sporting, há muitos anos atrás, e ver um jornal como o Record conseguir ser ainda pior do que a bola, quando a bola sempre foi do Benfica. E com o jogo. Mas o jogo o jogo é do Porto, não é? Portanto... Quer dizer, mas sim, exatamente. Aparentemente. Não, mas nós sabemos mas que acaba por ser. E basicamente, tipo, eu todos os dias, e ver essas notícias magoa-me ainda mais quando vejo comentários no Record em que malta que é do Benfica tem mais de 300 likes e malta que é do Sporting tem menos de 200 ou 300 likes. E tu notas isso, especialmente quando um comentário de um Sportingista é certeiro, mas quando é certeiro... Não é só certeiro, não insulta ninguém, não é totalmente civilizado, é aquela postura que os portugueses adoram. Tu vês isso em alguns comentários correto, em que os sportingistas partilham e basicamente tipo tem menos de 200 likes e não faz sentido, porque se eu tenho certeza absoluta que muitos adeptos dos outros clubes teriam até feito like àquele comentário porque faz sentido e tem menos de 200 ou menos de 300, parece que aquilo está feito e isso assusta porque eu não consigo vibrar com o meu clube como deve ser, porque tenho esta gente, esta pressão a manipular. Olha, nunca mais me esqueço de uma aula. Eu sei que vou exagerar, mas lembro perfeitamente de uma aula em que foi explicado que durante a Segunda Guerra Mundial o Hitler manipulou muito os média e a imprensa antes de ser... Ele manipulou mesmo, não foi muito, foi mesmo. Não, quando digo manipulou muito, estou a dizer que manipulou imenso, ou seja, sim, obviamente que ele tinha o controle 100%, mas antes dele ser eleito, ele também manipulava, a questão é essa. Claro. Ele tinha de ser eleito para depois poder fazer aquilo que ele queria. E ele foi democraticamente eleito. E foi democraticamente... Exatamente. E pronto, uma história que nós todos sabemos, não interessa. E basicamente, já nessa altura, ele manipulava e quando manipulava, conseguia fazer aquilo que o povo queria falar sobre ele. Ou seja, falar bem dele, acreditar nele e votaram nele. E mesmo quando ele passou a ser ditador nazi na Alemanha, a malta continuava a falar bem dele e ele conseguia manipular as pessoas da forma como ele queria. E eu pensei, é o que acontece? Eu acho que sim, mas de uma forma totalmente diferente. Quase sim, Guerra Fria. Com as vidas distantes. Quase Guerra Fria. Isto é uma comparação... Ou seja, com as vidas distantes. Do género, porque eu depois também vim e aprendi que o Churchill também fazia o mesmo para a Inglaterra. De uma forma completamente diferente, mas fazia. Mas sabes o que é que custa mais? E eu estou a usar... Deixa-me só acabar o meu ponto. Que é... Eu estou só a usar este exemplo porque, efetivamente, quem controla o futebol português ou é o Luís Chico Vieira ou é o Pinto da Costa. Almoçaram juntos agora outra vez. Porque se o Bruno Carvalho manipulasse realmente o futebol português, não havia estas notícias em relação ao Sporting Clube de Portugal. A verdade é essa. E isso acaba por afetar e muito a nossa forma de estar e de respirar e de tentar, digamos, aproveitar a grande notícia que o Sporting teve de há 3 semanas para cá, que foi a vinda de Jorge Jesus para o Sporting Clube de Portugal. Um dos melhores treinadores do mundo. E tu tens um momento chave porque é caricato e completamente aberrante, é digno dos maiores compêndios da estupidez humana, que é do Sr. Dr. Ribeiro Cristóvão, que eu não sei o que é que ele está a fazer já na televisão ou na rádio, não sei o que é que ele está a fazer cá, em que tem a seguinte tirada na SIC Notícias, também é a única estação que lhe dá a antena. A transferência de Jorge Jesus para o Sporting devia ser investigada por a FIFA. Mas o que é isto? Quando há pouco tempo tinham saído relatórios de contas, o Benfica e o Porto estão numa situação caótica de finanças, e principalmente o Benfica, porque está nesta santíssima trindade da Doyen, que é Benfica, Doyen, Valência e Atlético Madrid. Temos que incluir o Atlético Madrid, que não é uma trindade, mas tiramos a Doyen, pronto, são estes 3 clubes. E o senhor tem a lata de vir para a comunicação social dizer que o mais relevante disto tudo é a FIFA investigar a transferência. Mas como é que um comentador tem esta lata
de vir falar sobre supostamente ele é do Sporting, supostamente. Pois é, Ele já teve outras declarações graves quando o Sporting ia jogar com o Manchester City, em que ele diz... E nessa altura era o Godinho Lopes, presidente do Sporting Clube de Portugal. É, presidente do Sporting. Ele não é de ninguém. Ele está contra tudo o que é do Sporting. Ele é Godinho dele. Lopes, Bruno Carvalho, o que É seja. deles no céu e Ribeiro Cristóvão aqui. Pronto. Ele, o Joaquim Rita, deixa-me só acrescentar, né? Joaquim Rita, Jorge Batista, Rui Pedro Brás também teve uma... Acho que é Rui Pedro Brás, que é da TV, teve uma tirada infantil, como ele próprio é, infantil e burro, sobre as obras na academia e sobre o potencial do plantel do Sporting. O David Borges, nós já falámos bem dele, eu não vou retirar porque realmente ele parece-me acertado. E o Rui Santos. É assim, no país em que o Rui Santos é um dos poucos em que fala coisas sérias, nós temos que meter as mãos à cabeça e pensar que está tudo perdido. Porque nem o Rui Santos é sério, nem o Rui Santos sabe o que diz. Só que a questão é que o Rui Santos realmente ultimamente tem acertado. Isto na auditoria, principalmente, e nós temos a Assembleia agora dia 28. E estas notícias dos jornais são constantes e são diárias e têm só um intuito: prejudicar o Sporting e criar pressão sobre a estrutura para trazer o Sporting para baixo outra vez. E foi por isso que eu usei o exemplo, obviamente exagerado, do Hitler, e obviamente nós não temos nada disso, nem Mussolini, nem nada que se pareça, mas a verdade dos factos é que no futebol nós temos pessoas que metem medo, como é o caso do Papa do Porto, que é o Pinto da Costa, e o Luís Verde no Benfica, que nós todos sabemos que é o wannabe Pinto da Costa, vamos ser honestos, e portanto eles neste momento é quem controlam o futebol português, e portanto é natural que, se eles controlam o futebol português e o sistema da forma como eles querem, não vamos esquecer do facto que o Benfica e o Porto estão em sintonia em várias coisas, e já vamos falar de um grande tópico em relação a isto daqui a bocado, mas antes disso é só para vos será perceber... questão? Isto o Maxi Pereira... Mas não estamos a falar do Maxi Pereira, Eu estamos a sei, falar de eu outro sei. tópico. E a questão é, a verdade dos factos é que eles conseguem fazer aquilo que eles querem em relação aos mídias, a manipulação que eles querem, e isso tem passado desde que o Jorge Jesus foi eleito como o treinador do Sporting Clube de Portugal. Foi contratado por Bruno Carvalho, Exatamente. uma jogada de gênio, e é preciso elogiar isso, porque não se pode criticar, tem de se elogiar, e portanto, depois fala-se do quê? É da forma como o Marcos Silva sai do Sporting Clube de Portugal. E Exato. isto é que eu acho inacreditável, porque vamos ver uma coisa. Obviamente que nós podemos ter opiniões que o Sporting provavelmente quer despachar o Marcos Silva o mais depressa possível do Sporting para que possa contratar o Jorge Jesus o mais depressa possível. Foi isso que aconteceu. E portanto, depois cria-se a ideia que os adeptos do Sporting Clube de Portugal estão do lado do Marcos Silva e não do Bruno Carvalho. E sabes o que é engraçado? É que não é assim. Isso não É que não é assim. Isso exatamente. não é assim. É que não é bem assim. Eu conheço pessoas muito ligadas ao Sporting Clube de Portugal que não gostam de Marcos Silva. Exatamente. Só soube no final da E época. não são poucas. E venha perceber-me que muita gente tem medo de dizer isso, porque toda a gente está com a ideia que os sportingistas adoram o Marcos Silva, mas na realidade não é bem assim. Mentira. Basta um sportingista ter 2 dedos de testa que não gostaram muito do Marcos Silva esta época. E não é só por aquilo que nós sabemos em relação ao agente dele, do Carlos Gonçalves, Exatamente, de uma pessoa que está bem muito visto, ligada exatamente. Como à sempre falámos. Doyen, como sempre falámos, Exatamente. portas fechadas, como é óbvio, Exato. não podemos falar isto publicamente, mas basicamente alertar também para o facto do Marcos Silva não ser tão bom treinador como a comunicação social fazia parecer que era. Ou seja, é verdade que ele tem potencial, é verdade que ele tinha qualidade, mas 10 empates, um igual numa liga, não é bom. Eu sei que já disse isto nos podcasts anteriores, mas é para frisar Mas tens toda a que razão. não fui só eu que estava a pensar nisto. Exatamente. Tu também, Pedro Silva, estavas a pensar nisso, e outras pessoas ligadas ao Sporting, muito próximas também estavam a pensar nisto. E como tu sabes, desde dezembro, desde que aconteceu, desde que começou o maior frisson, que eu tenho um grudge com o Marco Silva grande. E eu percebi sinceramente que ele não era assim tão humilde e tão reto como parecia. Tinha o seu cinismo e o seu quê de vibra. E eu digo-te uma coisa, eu tenho falado com vários sportinguistas, é isso que me tem surpreendido, e ainda bem, que não gostam do Marco Silva, mas foi como tu disseste, as pessoas parecem que têm medo de falar, ou seja, parece que às vezes até leem o jornal, empinam aquilo e fazem daquilo uma verdade absoluta. É mentira. É mentira, porque eu falei com vários sportinguistas, e ainda hoje falei com mais 2, que não gostavam do Marco Silva e que não queriam para treinador do Sporting precisamente porque ele era cínico. Isso tem sido vendido ao contrário, obviamente. E nós temos que perceber isto. Nós temos que perceber pessoas como os ex-notáveis só servem, e quando vem falar do despedimento do Marco Silva, é porque vem uma auditoria, só servem para prejudicar o Sporting. E nós não podemos ouvir essa gente. Os jornais nós sabemos que não podemos ouvir porque estão controlados. E estes notáveis também não. E agora o exemplo mais recente é o José Conceiro, que é um homem que tudo o que fez na vida falhou, que fracassou, e
que nem merece sequer ter a palavra no Sporting porque usou o próprio nome de Peiroteu para se fazer valer e para ganhar umas eleições. Isso foi do mais baixo que eu vi ultimamente no Sporting. Mais um agente da Doyen. E nós temos de perceber aqui o seguinte. Marco Silva merece ser despedido ou não merece ser despedido? Na nossa opinião, merece ser despedido. Existem fundamentos ou não? Existem. Estão bem justificados? Vamos ver. Isso é o que nos interessa agora Sim, saber. porque são 400 páginas claro, nós já de nota falámos de sobre culpa, isso. Nós já e não falámos sobre isso. uma linha como... Sim, Não, sim. porque, não sei se não te contei isto, mas eu estava na rua a falar com um amigo meu, que é do Benfica, e tudo o que ele dizia era headlines dos jornais. Claro, não Tudo. dão para mais, porque não dão para mais. Não era a opinião dele, não era. Era Exatamente. tudo aquilo que ele lia dos jornais, e ele basicamente estava a dizer o que o Record dizia, o que a bola dizia. O Sporting despediu o Marco Silva por causa de um fato. Quer dizer, quando tens 400 páginas de nota de culpa e só falam de uma linha, mas essa linha é ridícula. Está bem, mas tipo, Mas é não uma sabes linha. o resto. Quer Não dizer, sabe, exatamente. um pormenor de uma coisa tão maior. E quer dizer, nós não sabemos. Exatamente. Se o Marco Silva for de facto ilibado dessa situação toda, há de ser. Epá, e olha, se for culpado, também há sabes de o que ser. é que eu Quer digo? dizer, vamos Essa ver. gente que se una toda e que faça o Marco Silva Clube de Portugal, pá, que vão ao estádio Marco Silva, na terra Marco Silva, no país Marco Silva, pá, e que venerem todos o Marco Silva. Mas já vi, mas já que façam uma percebi- estátua. Mas já percebi que as pessoas que apoiam realmente o Marco Silva são pessoas de outros clubes. Estás a perceber? E os sportinguistas, roquetistas, ou como é que eu ia Não, mas dizer? os Os roquetistas- chulistas, croquetes, os croquetes. Os croquetes não apoiam o Marco Silva. Estão contra o Bruno Carvalho. Portanto, Não, mas- tudo o que o mas Bruno por Carvalho está causa- contra... Óbvio, apoio o Marco Silva que é uma arma de arremesso contra Não. o Bruno Carvalho. Exatamente. Quer dizer, mas se formos ver aí, os adeptos dos clubes rivais também estão contra o Sporting, e como percebem que o Sporting neste momento está contra o Marco Silva, também ficava a fazer a mesma coisa. Sim, Portanto, obviamente. é tudo cíclico. É tudo a mesma coisa. Faz Mas tudo a parte da mesma gente. Os papagaios. que- São os papagaios e como disse o Inácio, uma pessoa que eu estimo muito, não o conheço pessoalmente, mas como sportinguista estimo muito, que ele deu uma entrevista espetacular, não sei se viste. Qual? Viste? O Inácio. Não viste a entrevista do Inácio? Vi. Pronto, a entrevista do Inácio à Sporting TV representa exatamente, ou seja, ele tem a mesma opinião que nós. Esta gente saiu das gaiolas e acha que agora pode falar. Estes notáveis e os adeptos dos outros clubes eu não dou crédito, porque são pessoas que no momento dizem que o Jorge Jesus é o melhor treinador do mundo, como no momento a seguir estão a dizer que não é preciso e que o Rui Vitória é a última bolacha do pacote, quando não é. Estamos cá todos para ver como é que o Benfica vai safar na Sim, próxima vamos ver, época. estão a vender todos os jogadores, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que era muito importante neste momento percebermos uma coisa, que realmente está a haver um ataque cerrado ao Sporting, um ataque como não há, ou seja, não há precedentes sobre este ataque. Está a ser bem orquestrado e nós vemos isso por o sorteio dos árbitros na Liga, do que se tem passado nesta última reunião, mais uma vez, como nós referimos no primeiro podcast, os presidentes do Benfica e do Porto voltaram a jantar juntos, esta santíssima aliança, que não sei se será bem uma aliança, e o que eu tenho medo é isto. O que eu tenho medo é se esta aliança não será quase pornográfica, sabes porquê? Porque esta questão do Maxi Pereira é preocupante, porque o Maxi Pereira ir para o Porto, para nós, pá, é incrível, porque é uma entrada a pé juntos sobre o Benfica. Mas será que isto não pode ser em troco de algo? Não poderá isto ser um favor ao Porto? Nós não sabemos, percebes? Porque esta questão pode ser muito mais complexa e muito mais preocupante do que o que se tem passado. Sim. E eu tenho medo do que vem aí no futebol português. Eu tenho medo principalmente porque estejam a arranjar maneira de destruir o Sporting e nós... Eu sei que com o Bruno Carvalho isso não vai acontecer, porque ninguém nos toma por parvos. Mas eu tenho medo de que queiram destruir o Sporting de uma maneira muito mais sublime e subtil, e nós não tínhamos tempo para reagir a isso. Mas eu acho que o Bruno Carvalho vai reagir bem. Certamente que o Bruno Carvalho não vai deixar nem os adeptos, mas há uma coisa que é engraçada, é que de facto estão a tentar destruir o Sporting por dentro, e nota-se isso agora com o sorteio dos árbitros, em que o Sporting fez uma proposta, colocou uma proposta à Liga de Futebol para que haja sorteio dos árbitros e não nomeações como tem havido. Como nós sabemos, o Benfica e o Porto votaram contra, e no entanto houve muito mais clubes a quererem haver sorteio dos árbitros do que nomeações, mas por uma razão divina houve um excesso de ordem de trabalhos. É o Papa, vamos ver quem é que foi. Excesso de ordem de trabalhos, e portanto a decisão teve de ser adiada, penso que para 28 ou 29 de junho. Para 29, foi para 29. E portanto há que lembrar uma coisa: quem é que é a pessoa que está à frente da Liga de Futebol em Portugal? Exatamente. Quem é? Exatamente. E sabes que Diz-me o nome. Para as pessoas saberem. Que- Não sabem. eu não preciso dizer o nome. Tu não precisas dizer, mas eu vou dizer. não vou dizer o nome do gordinho, sabes? Mas eu vou dizer. Espera. Eu vou dizer. Antes disso,
foi apanhado numa reunião logo nos primeiros dias com o Sr. Orelhas. Mas que, de facto, o Luís Duque, que foi dirigente do Sporting Clube de Portugal... Que está em litígio com o Sporting. Exatamente. Grave. É neste momento o presidente da Liga 2 semanas depois do Sporting ter colocado um processo sobre ele. Mas que é preciso relembrar uma coisa. O Sporting Clube de Portugal é campeão em 99-2000, quando havia sorteio dos árbitros. Sporting e Boa Vista. E quem é que era um dos dirigentes do Sporting nessa altura? Era o Luís Duque, que era a favor dos sorteios dos árbitros. Exatamente. E os sorteios dos árbitros aconteceu em 99-2000, Tão curioso. em que ganhou o Sporting, 2000-2001, em que ganhou o Boa Vista, e 2001-2002, em que ganhou o Sporting. 2002-2003 deixou de haver sorteio de árbitros e voltou a ser nomeações de árbitros. E o que é que aconteceu desde aí? Pois. Onde é que está o Sporting? Onde é que está o Sporting? Quantos títulos ganhou o Sporting? Exatamente. Tirando as taças? E portanto estamos a ver aqui uma hipocrisia gigante E desse deixa-me só senhor. fazer um parênteses. Mas deixa-me só acabar. Força. Desculpa. Uma hipocrisia gigante Tem desse senhor razão. Luís Duque, que houve uma altura que era a favor dos sorteios de árbitros e agora parece que Não é? não tanto. Não é? Não sei porquê. Não Vamos é. ver. Mas o parênteses que eu queria fazer, e interrompi-te, desculpa por causa disso, mas foi este. Qual foi o árbitro que agora desceu de divisão? Desceu de categoria? Marco Ferreira. Marco Ferreira. Exatamente. Marco Ferreira. Dos jogos que o Benfica perdeu, 3 dos jogos que o Benfica perdeu, 2 foram com quem apitados? Marco Ferreira. Quem é que ganhou a taça? Sporting Clube de Portugal. Quem é que era o árbitro? Marco Ferreira. Eu acho que está tudo dito. A partir do momento em que um árbitro, que o ano passado ficou em segundo ou terceiro, não quer estar errado, dos melhores, este ano deste divisão. Como é que isso é possível? Ele não foi escolhido para nenhum jogo dos grandes. É verdade que ele não é o melhor árbitro do país, mas era um árbitro que tinha um critério largo e era interessante vê-lo deixar jogar. Nós não temos muitas razões de o elogiar, pronto. Mas realmente era um árbitro que tinha algum potencial, pronto. Eu não gosto de dizer que os árbitros portugueses têm potencial porque nós sabemos os motas desta vida e os seus talhos do que é o potencial deles. A questão é que não era uma estrela como o João Capela. Não me lembro que eu sempre conheci esse nome, eu apetece-me esganar esse homem. Esse homem não, essa coisa, porque... É assim, o público também tem de estar preparado, porque é verdade que eu e o Pedro estamos um pouco agressivos, porque de facto isto que tem acontecido na comunicação social tem sido tão grave, ao ponto de... São aqueles momentos em que tu lês uma notícia que tu sabes que é para magoar o Sporting Clube de Portugal e tu sentes uma raiva tão grande dentro de ti e tu depois pensas, mas isto é só futebol. Mas depois tu pensas, não, mas o Sporting Clube de Portugal é muito mais do que simplesmente um desporto, do que um clube. É aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós apoiamos, é aquilo que nós vibramos e portanto estão-nos a magoar o clube que nós apoiamos e estão a magoar o clube que o nosso presidente está a tentar ao máximo recolocar no seu lugar devido, que é Exatamente. um dos maiores clubes da Europa. Seguir a Real Madrid e Barcelona, eu sei que nós valemos sempre disto, mas pronto, somos o clube com mais títulos, não é? No futebol, é verdade. É verdade. Mas deixa-me só fazer aqui um elogio às modalidades que nós ainda não fizemos, erro nosso. É verdade. Erro nosso, que as modalidades este ano tiveram impecáveis, ganhámos vários títulos, mais uma vez fomos o clube que ganhou mais títulos em Portugal, ganhámos 63 títulos, não tem erro, em todas as modalidades. E a comunicação social não disse nada. Tenho pena por futsal, mas este ano nós não tínhamos as condições do ano passado, perdemos jogadores importantes, mas acho que merecem os nossos parabéns. E no entanto vi um minuto desse jogo. Não vi, viste muito. E vi aquilo que estou habituado a ver no futebol, Claro. com capelas e isso tudo. Um minuto. Mas deixa-me bastou-me. ser honesto, nós não perdemos por causa disso. Eu sei que não. Eu não estou a dizer que nós perdemos por causa disso, mas foi um momento crucial em que nós conseguimos defender um penalti do Benfica e ficar tudo empatado nos penaltis e o árbitro voltou a marcar o penalti, porque imagina que nós ganhamos esse jogo. Sim, exatamente. Imagina que nós Sim. ficava Mas- 2 igual e nós íamos mas para, era para a luz e é podíamos verdade, ganhar. mas- Mesmo não merecendo. A questão é que o futebol e outros desportos têm uma coisa bem engraçada, é que mesmo um clube que não mereça ganhar, pode ganhar. Pode ganhar. Isto Mas tudo depende dos clubes que merecem ganhar não aproveitar as suas oportunidades. Claro. Como acontece com o Sporting. Sim. Como acontece o Sporting, Sim. às vezes joga melhor do que os outros, mas não aproveita as oportunidades e não ganha. E não tem aquela ajudazinha daquele penalti no final. E deixa-me só agora fechar este parênteses sobre as modalidades, porque acho que merecem todo o nosso destaque. Desejar as maiores sortes à seleção sub-21 e à seleção de hóquei, que tem vários jogadores do Sporting, e recuperar esta questão dos sorteios. Porquê? Porque esta questão dos sorteios e ter sido adiado é muito importante, porque aqui mostra, aqui vemos a manipulação total que está no futebol. Como é que uma Assembleia que se pode dar ao luxo,
ou pode dizer que por excesso de ordem de trabalhos tem que adiar a votação de uma das questões mais essenciais atualmente para o futebol, que é a questão da arbitragem. E tu vês bem por causa das equipas que votaram contra. E vamos ver o que é que acontece dia 29. Eu sei o que é que acontece dia 29. E digo-te uma coisa. Já todos sabemos. Mesmo que passe, a Federação Portuguesa corta aquilo a metade e acabou-se. Porque acho que isto depois tem que ser aprovado ou ratificado por ordem da Federação. E nós sabemos o que é que vai acontecer. Vão continuar as nomeações escandalosas e as novas tecnologias a ficar para trás. A questão dos empréstimos ainda bem que foi resolvida. Pelo menos agora nós sabemos. Jogadores emprestados não jogam. Pronto, ao menos temos isso. Então podemos emprestar todos os nossos jogadores. Agora sim. Sim, clubes satélites como o Belenenses vão deixar de ter aqueles jogadores com impedimentos súbitos, como nós já falámos. Não vão deixar, porque eles não eram emprestados, eram vendidos. Imagina, tinha uma ligação com o Benfica. Mas agora é verdade. E isso era o mais grave. Foi como nós falámos e foi como eu te disse. Não, mas isso não está resolvido. Não está resolvido. O único que está resolvido são os empréstimos. Sim, mas a questão é esta. Os empréstimos estão resolvidos, portanto, se o jogador não joga contra o clube, há aqui falcatrua. Se há falcatrua, tem que ser investigado. Tu concordas comigo? Sim. Pronto. A questão do Belenenses é esta. Tanto que o Belenenses hoje, não sei se tu viste, até fez um comunicado sobre os jogadores do handball. Isto é surreal. Isto só acontece cá, mas a comunicação social não diz nada. E nós voltamos ao nosso tema, o que não se fala em Portugal. O Belenenses diz assim, o Benfica diz assim, peço desculpa, comunicado, os jogadores são emprestados ao handball do Belenenses. E o Belenenses vem dizer que ninguém está emprestado. Pronto. É isto, tens aqui, isto é o espelho do desporto em Portugal. É mais uma vez vermos a aliança que existe entre Benfica e Benfica B, não é? Apanhaste-me desprevenido, é verdade. Estava aqui a ver o Facebook para ver se havia alguma novidade sobre o Sporting, porque isto temos que andar sempre a ver. Deixa-me só elogiar acionarmos a cláusula do Everton, que acho que é muito importante. Muito importante falar, sem dúvida alguma. Exatamente. E quando toda a gente quer que o Sporting, quer dizer, o Bruno Carvalho e o Jorge Jesus fracassem para a próxima época, e nós achamos que isso não vai acontecer, obviamente, porque temos bons jogadores a surgir e jogadores que não tinham uma atitude profissional estão a começar a ter e a perceberem que realmente o Jorge Jesus é um treinador, é uma mais-valia para o Sporting, que os vai potenciar. O caso do Danilo é à parte, porque estamos aqui a falar agora de uma questão de caráter da própria pessoa e do presidente do Marítimo. E a pressão dos jornais, a pressão dos jornais diárias espero que não influencie o mercado de transferências. Nós sabemos que esta silly season é sempre pródiga em notícias. A pressão é simplesmente muito mais para os adeptos do que para outra coisa, porque os adeptos engolem muito aquilo que se passa nos jornais, engolem muito. E adeptos quer do Sporting, quer do Benfica, quer do Porto, e portanto isso é que me preocupa, mas também demonstra uma coisa que me agrada, que é o medo saliente nos nossos clubes rivais. Ou seja, sempre que o Sporting consegue fazer um feito absolutamente extraordinário, os clubes rivais colocam ainda mais pressão sobre nós. E quando digo clubes rivais, estou a falar, obviamente, da comunicação social. Porque estão ligados, estão interligados, nós sabemos isso. Essa manipulação é constante, coloca-nos uma pressão gigante, mas agrada, porque mostra que eles estão com medo do Sporting Clube de Portugal. Claro. E isso mostra que nós, de facto, somos um clube a temer e com muita qualidade, e agora temos um dos melhores treinadores do mundo, e estou muito contente, mesmo muito contente, não tenho a menor dúvida, porque de facto o Sporting merece e poderá já na próxima época ganhar o campeonato. E o mais engraçado é que eu ouço vários adeptos dos clubes rivais a dizerem isto: o Jorge Jesus no Sporting não vai fazer nada, o Jorge Jesus fazer e não. Isso mas há uns meses atrás era o maior do mundo. Pois era. Não, mas o Jorge Jesus no Benfica eram os jogadores que faziam as coisas. No Sporting não vai fazer nada. Era a estrutura. A estrutura magnífica. Não, e eu li hoje um comentário genial, que é o Luís Chico Vieira é o melhor homem de sempre. Que é uma pessoa bué humilde, bué boa pessoa, que só quer o melhor para o futebol, porque o Benfica e o Porto só querem o melhor para o futebol, não é? Reúnem-se e só querem, e são eles que vão salvar o futebol português e mudar e não sei o quê. Venham eles, por favor. É sério, é aquilo que eu digo, meu. Eu sei que é exagerado, mas parece que estou naquela aula a ler aquilo tudo que se passava na Segunda Guerra Mundial, mas em vez de ser Hitler, eu Pinto da Costa e Luís Chico Vieira. Olha, sabes o que é que isso é? Segundo um grande homem, olha, isto é tudo um grande Abel Fodil. É um grande Abel Fodil. outra vez. E depois temos o caso de Oren, com os ex-dirigentes, é que
por amor de Deus, é absolutamente ridículo ver ex-dirigentes do Sporting aliarem-se ao fundo da Doyen para atacar o grande Sporting com Portugal. E se não fosse um artigo italiano a ter pés e cabeça Exatamente. a salientar o óbvio... Que não saiu cá, ninguém falou disso. Ninguém. Mais uma vez. E aconselho-lhes a irem procurar esse artigo porque vale muito a pena ler isso e porque demonstra de facto aquilo que se passa no Sporting Clube Portugal, em Portugal, e o ridículo de toda esta situação, porque isto não aconteceria em nenhum outro clube no mundo. Nós vamos à Assembleia, tu queres ir? Eu gostava de ir, vou ver se não, consigo ir. Não se é puder. gostares, vais. E se puder ir. Não, tu não é se puderes, é podes. Porque nós temos que ir à Assembleia. Eu tenho mesmo de ir, porque eu quero muito ouvir o que é que o Bruno Carvalho tem para dizer. Eu gosto imenso do Bruno Carvalho, independentemente que ele possa ter cometido um erro ou outro. Nós queremos ouvir muito a auditoria. Não, mas ele não vai só falar da auditoria, ele vai falar de muito mais, acredita nisso. Ele vai falar de outras coisas e tenho ideia que ele vai falar também de algumas coisas em relação ao Marco Silva e coisas que estão a passar no futebol português, porque eu acompanhei sempre aquilo que o Bruno Carvalho tem dito em entrevistas e percebo que quando ele foi às reuniões tentar resolver as coisas para melhorar o futebol em Portugal, que as outras pessoas só falavam era de outras coisas, era do tchim-tchim, era de saber uma pessoa que tem a postura como deve ser para ser presidente da Liga, entre outras coisas. E isso é que a mim realmente me preocupa, porque nós temos um presidente, neste momento, no Sporting Clube Portugal, que é contra isso tudo, que é contra as posturas, que é contra o falar bem, não sei o quê. Ele diz o que tem a dizer e mesmo que ele saiba que pode não estar a fazer a melhor coisa da melhor forma, ele diz aquilo que tem para dizer sem medos, e eu gosto imenso disso porque é muito importante haver alguém que esteja contra a corrupção. É inqualificável aquilo que está a passar no futebol português e a forma como a comunicação social está a ser manipulada por estes dois senhores, ou senhores entre aspas, porque isto efetivamente é inqualificável. Obviamente que não tenho provas nenhumas em relação àquilo que estou a dizer, mas acho que é mais do que óbvio, toda a gente pensa isso, toda a gente sente isso e tem de haver alguém que consiga dizer as coisas desta maneira, no sentido de provocar um medo em relação aos outros clubes, ou seja, com os outros clubes que são corruptos e que estão a tentar fazer tudo e mais alguma coisa para conseguir levar a taça do Campeonato Nacional a todo o custo, pá, que sejam eles a levar com esta pressão toda, que sejam eles a sofrer este medo todo que estão a causar ao Sporting Clube de Portugal, porque de facto é inqualificável e é muito difícil, mesmo muito difícil conseguir aguentar com isto. Exatamente. Deixa-me só agora acrescentar, porque acho que é importante salientar que este nosso podcast vem nesse sentido, das constantes notícias diárias e da pressão e da arbitrariedade que nós vemos dos comentários e do ataque baixo e sujo ao Sporting, e que nós sentimos necessidade de contra-atacar, porque nós realmente incomodamos muita gente e isso, eu gosto disso, porque se nós não fôssemos assim tão bons, toda a gente estava calada, percebes? E é por isso que o Sporting não merece ser um clube de Portugal, merece ser um clube de um país que faça justiça ao Sporting, porque se nós de facto incomodamos muita gente, então quer dizer que, por um lado, agrada-nos porque o Sporting de facto é muito grande, mas por outro lado, irrita-nos porque as pessoas não sabem separar, os clubistas não sabem ser justos e humildes o suficiente para perceberem que o Sporting faz parte do futebol português e tem de fazer parte obrigatoriamente. Acabámos de ganhar uma Taça de Portugal, tudo bem que não ganhávamos há 7 anos, mas acabámos de ganhar. E portanto, se nós somos um clube a temer, então há que dar respeito a esse clube. Porque eu gostava muito de dar esse respeito ao Benfica e ao Porto, porque quando eu vejo um clube a jogar bem, independentemente de ser do Benfica ou do Porto ou de outro clube qualquer, eu gosto de ver bom futebol. Nós já fizemos isso. Eu vi o Benfica com o Jorge Jesus a jogar muito bom futebol e gostar disso. Obviamente que eu não gostava do facto de ser o Benfica a fazê-lo, mas gostava de ver o bom futebol que era jogado. E tu viste o Porto de Vilas Boas a fazer o mesmo, a ser uma equipa espetacular e brutal, implacável, também tinha muitos bons jogadores, mas ele soube usá-los. Fogo, o Falcão, aqueles dois jogadores ali à frente. Falcão, o melhor ponta de lança que eu vi nos últimos anos. É brutal, E assim, nós apesar de fazermos este podcast sobre o Sporting, nós reconhecemos o mérito aos outros, e acho que isso já está evidente nos outros podcasts que nós fizemos. E o insultos que nós temos feito em relação neste podcast tem muito a ver com a raiva que nós sentimos em relação à comunicação social e a sua lavagem cerebral a vários adeptos, incluindo aos adeptos do Sporting Clube de Portugal. E isto é que nunca se pode acontecer. Deixam-se enganar. Não pode ser. E isto é que é muito problemático, porque se nós queremos falar realmente do Sporting Clube de Portugal, falamos do Jorge Jesus que foi contratado,
Falamos dos fundos que foram acabados muito principalmente por causa da intervenção de Da Bruno Carvalho. auditoria. Da auditoria. A auditoria que é muito importante também. Quer dizer, nós conseguimos trazer Platini e Blatter, obviamente que o Blatter, ok, é corrupto, tudo bem, mas conseguimos trazer pessoas importantes do futebol e alertá-los para que o futebol seja melhorado. Tivemos aqui o Future of Football no estádio José Alvalade, em que compareceram Platini e Blatter para falar acerca disso, que tem de haver tecnologias no futebol, que o futebol tem de ser melhorado, tem regras que têm de ser alteradas, que estão muito datadas, e o Bruno Carvalho quer melhorar o futebol não só português, mas também mundial, no sentido em que quer tentar apresentar melhores propostas para tentar melhorar o futebol, e isso não se fala. Por que raio que não se fala disso? Porquê? Porquê que simplesmente se fala do William vai à reticências de casa de banho, quando ele mete simplesmente uma ligadura? E o jogador aparece de férias com não sei quem, quer dizer, o não Rui se fala... Patrício com o Cédric, não é? O Cédric. Agora que o Cédric tem ali um caparro. Mas olha, mas já agora deixa-me aproveitar para desejar as maiores felicidades ao Cédric, que não sei se tinha muito mais a dar ao Sporting. Eu tenho pena, porque eu gostava até do Cédric, mas saiu do Sporting, saiu de uma forma digna, não cometeu o erro dos outros e soube elogiar quem o formou. Foram 17 anos de casa. Claro que sim. E nós só temos que lhe agradecer. Acho que concordas comigo. Claro que sim. E que gostavas de vê-lo mais pelo menos um ano ou outro. Mas é assim, ele seguiu o melhor para a vida dele. O Sporting também, estou feliz. Ele também está feliz, obviamente está muito mais feliz que eu, porque ganha muito mais que eu. Mas pronto, espero que a carreira dele cresça e que ele possa tornar um jogador ainda melhor. E é um bom jogador de futebol, sem dúvida alguma. Podemos discutir se tinha a qualidade certa para continuar a ser o lateral direito do Sporting Clube de Portugal, mas a verdade faz é que ele sempre deu muito e notou-se bem aquilo que ele deixou em campo, e de facto tem de se agradecer ao Cédric por isso. Simplesmente não quer é ver o Adrian a sair do Sporting. Não vai sair. Ainda. Eu gosto muito do Adrian, a forma como ele quis ser do Sporting Clube Portugal, especialmente quando o Bruno Carvalho foi presidente do Sporting Clube Portugal. Isso foi muito importante. E a última entrevista dele mostra isto, tu viste? Muito boa. Uma entrevista de capitão. Completamente. Ele merece ser capitão do Sporting. Merece. Ele é dos nossos melhores jogadores e as pessoas ainda não se aperceberam disso. Com o tempo vão-se aperceber. E eu arrisco-me a dizer que para a época, se estiver enganado, então que esteja enganado. Mas arrisco-me a dizer que para a próxima época, se Aden e William ficarem, o nosso meio campo, sendo 4-3-3, obviamente, há de ser William, Aden e Ryan Golding. Talvez não João Mário. Mas eu gosto muito de João Mário, atenção. Também gosto muito. Mas, está a fazer um Euro interessante. Tá, mas eu estou a especular que talvez o João Mário, pelo menos, não seja titular em todos os jogos. Obviamente que ele vai ser titular, porque ele é um grande jogador, tem muita qualidade, sem dúvida alguma, mas ter 2-8 em campo, exato. com um treinador destes, acho pouco provável. E tem aquela arroganciazinha típica de um grande jogador. É verdade, mas tem que controlar. Mas que pode acabar com o Jorge Jesus. Lá está. Sim, exatamente. E nós vimos o que é que o Neymar fez agora na Copa América. Eu tenho acompanhado todos os jogos e estou a adorar ver todos os jogos, porque realmente o futebol latino e africano tem um romantismo que nós não temos já na Europa. É verdade. E são eles que foram eles que começaram a transformar o futebol europeu para melhor, porque não tínhamos o estilo de jogo inglês, chuta a bola para a frente e acabou-se. É verdade. Olha o Cédric que vai jogar assim. Exatamente. Portanto, isto para dizer que nós somos amantes de futebol, para além de sermos... Do desporto. Sim, do desporto, claro, mas deste desporto, porque o Sporting é um clube tu e não só o basquete. Eu adoro imenso o basquete, e tenho pena de ter acabado agora. Eu adoro o handball. Perdeu a equipa que eu queria ganhar, os Cleveland Cavaliers, mas parabéns aos Warriors, para quem gosta de basquete e esteja a ouvir este podcast. Portanto, só para acabar, para dizer que nós somos amantes de desporto, amantes de futebol, para além do facto de nós sermos, obviamente, amantes do Sporting Clube de Portugal. E assim terminamos mais um podcast do Ouçam Bem o que eu vos digo. Por isso, não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo. Nós vos dizemos. Gritem todos comigo. Connosco. Viva o Sporting!